Olá, retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui essa obra de arte que vocês já viram aí na capa do vídeo, não é? A dona Vânia, lá de Minas Gerais, me encomendou uma coxa com esse modelo. Me deu esse desafio, porque aí é um grande desafio, né? Fazer aí esse trabalho. Aceitei o desafio, fiz essa coxa para ela e espero muito que ela goste bastante do resultado, ok? O tecido do forro, pessoal, o tricoline, eu comprei lá na MG Têxtil, em Goiânia. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp deles, tá bom? Porque eles vendem ao quilo, é R$ 39,90 o quilo. Quem falar que veio aqui através do canal, ok? Senão é R$ 49,90 o quilo, tá bom? E o tecido de cima, esses estampados, eu comprei lá na Tiso Tecidos. Vou deixar aqui também o contato deles, tá bom? Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, quem não é inscrito, né? E deixa aí o like. Pessoal, só um aviso importante. Antes que muita gente vai comentar, nossa, que desperdício de tecido. Nossa, vai muito tecido. Realmente, esse é um trabalho que gasta bastante tecido, ok? Por isso que você tem que colocar o valor dele no seu trabalho, tá? Não sei fazer ele de outra forma, só sei fazer ele dessa forma. Por isso, tem que gastar muito tecido, mas a gente tem que cobrar por isso, tá bom? Eu vou falar aqui as quantidades para um bloco, mas na descrição do vídeo eu vou deixar a quantidade total para todos os blocos e mais ou menos a metragem dos tecidos que a gente precisa para fazer a colcha inteira, incluindo as fronhas, tá bom? Vamos saber o que é necessário então para fazer essa obra de arte? Pessoal, então esse aqui é o material que nós vamos utilizar para fazer apenas um bloco. Na descrição eu vou deixar para a colcha inteira, ok? Nós vamos precisar aqui de 10 cores no total. Pode colocar tecido estampado, tecido liso. Nós precisamos de 10 cores, ok? Agora eu vou falar aqui a quantidade de cada um. Esse aqui será nosso tecido de fundo. Nós vamos precisar de 8 retângulos de 12 por 25 e 8 retângulos de 12 por 25 de cada cor. Essa cor aqui de fundo é a que nós vamos gastar mais, ok? Para fazer a colcha. Tá na descrição a quantidade total que eu gastei. Agora a gente deixa aqui em cima da máquina já na ordem que a gente vai costurar para facilitar. E o que nós vamos fazer? Em todos, pessoal, nós vamos dobrar ele aqui, ó. A gente pega o avesso, a gente dobra mais ou menos 1 centímetro e a gente passa a ferro, ok? 1 centímetro mais ou menos. Em todas as cores nós temos que fazer essa dobra e passar a ferro para facilitar. E vocês já vão entender por quê. Como que a gente vai fazer? Ó, eu vou deixar aqui a ordem, já tá a ordem certa. Eu vou dobrar o meu tecido no meio. Esse aqui será o primeiro, né? Como ele tem 25 centímetros, vai ser 12,5. Aí eu pego, marco aqui, pego a próxima cor, deixo ela aqui assim, mais ou menos 1 centímetro de distância um do outro. Direito para cima, tá? O avesso para baixo e o direito para cima. Aí a gente vai colocando aqui, esse método é o método mais fácil. Aí a gente vai colocando aqui sempre todos 1 centímetro de distância um do outro e vai costurando devagar. Coloca o ponto da máquina no 2, mais ou menos, um ponto pequeno, para a gente não ter que ficar dando retrocesso, porque senão pode entortar a costura, ok? E a gente vai costurando aqui com a margem de 1 centímetro de distância um do outro, até utilizar as 10 cores. Terminei um bloco, agora vamos começar o segundo. Como que a gente faz? Para não ter que medir,
a gente já aproveita aqui a margem do outro, ó, deixa ele certinho e já começa a costurar fazendo o próximo bloco com a mesma sequência de cor. Se eu comecei com o roxo, o primeiro, todos os outros eu vou fazer com a mesma sequência de cor, tá bom? Agora é só seguir e ir fazendo. Já terminei de fazer os meus 8 blocos, né? Todos na mesma sequência de cor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui um quadrado, ele tá medindo 50 por 50, eu tô utilizando o tricoline, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o avesso dele. Como ele tem 50, eu vou marcar aqui a metade, que é 25 centímetros. Marco aqui um pontinho. Vou do outro lado aqui, marco também 25 centímetros. E agora eu vou ligar um ponto ao outro. Desse jeito aqui. Agora viro, marco novamente aqui os 25 centímetros. Se a gente está encontrando aqui o meio do trabalho. E vou ligar um ponto ao outro aqui novamente. Agora os cantos, a mesma coisa. Vou ligar aqui o encontro, aqui ó, da risca, com o cantinho aqui embaixo. E vou repetir esse processo aqui nos 4 cantos. Ele vai ficar aqui com 8 riscas, pessoal. Agora nós vamos pegar o nosso trabalho, ó, direito para cima, o avesso para baixo. Vamos acertar aqui linha com linha, ó, deixa ele bem centralizado. O meio dele aqui dando certinho, tanto em cima como embaixo. Agora nós vamos passar aqui uma costura bem no meio, onde a gente costurou a primeira vez. E nós vamos repetir esse processo com todas as outras linhas. A gente pega o bloco, coloca aqui o roxo, né, começando aqui em cima, e vamos repetir esse processo em todas as riscas, ok?
Pronto, pessoal, já costurei todos os meus blocos, né? Agora a gente vai escolher um lado qualquer. Aqui, ó, vamos começar por aqui. Esse primeiro aqui, nós vamos fazer 3 dobras. Olha aqui, uma. Vamos dobrar novamente, 2 até ali o final. E a terceira, a gente puxa ele aqui já pra cima do tecido azul. Esse também, 3 dobras. Ó, a gente estica ele bem aqui, dobra uma, puxa ele, deixa ele bem esticadinho, arrumadinho, dobra a segunda e volta ele aqui pra cima do outro lilás. Desse jeito aqui. Agora os próximos nós vamos dobrar só 2 vezes. A gente pega, dobra ele aqui pra trás, ó, direitinho, segura com uma mão e puxa com a outra. Ó, desse jeito. E vai endireitando ele aqui com a mão pra ele ficar certinho. A mesma coisa, 2 dobras. E vamos repetir aqui esse processo com o restante das cores abaixo. Só uma dica, pessoal, não puxe muito, tá? Para não engelhar o tecido da base. E convém não utilizar um tecido que tem elastano na parte de baixo, tá? Porque senão ele vai ficar engelhado e não vai ficar legal. Ele tem que ficar retinho a parte de trás. É só a gente ir puxando bem devagar, com calma, que dá tudo certo. Depois que a gente terminar aqui, ó, a gente pega e passa aqui uma costura só segurando aqui essa pontinha. E agora vamos repetir o processo com todas as outras. Depois que a gente terminar de fazer todo esse processo, pessoal, nós vamos passar aqui uma costura no meio para não soltar quando for lavar o trabalho, ok? A gente passa bem devagar, né? Porque tá grosso para não quebrar a agulha, né? A gente vem aqui no meio, dá aqui um zigue-zague, um retrocesso. E só isso, pessoal. Repete esse processo em todas. Agora nós vamos precisar aqui de 4 faixas de 13 por 30, mais ou menos, ok? E de faixas de 5 centímetros de largura. Pra gente colocar aqui nessa parte, ó, onde tá aqui o azul. A gente começa aqui com as faixas de 5 centímetros, colocando aqui nessas laterais. Tenha atenção para não ficar tecido sobrando na parte de baixo. E a gente vai repetir esse processo aqui nos 4 cantos.
E aqui nos cantos a gente vai utilizar aqueles retângulos maiores. A gente põe aqui no cantinho e passa aqui uma costura, depois é só voltar. Isso, vamos repetir esse processo também nos 4 cantos. Depois que terminar, a gente endireita aqui, né? Vira ele do avesso e nós vamos passar aqui uma costura em toda a volta. Prendendo aqui, vai esticando a parte de baixo, né? Pra ele ficar bem retinho, bem centralizado. Quem quiser passar ferro também pode passar pra ele ficar mais esticadinho. E tá vendo, pessoal? O meu tecido do fundo ficou plano, ele ficou retinho, porque eu não puxei com força e ele não tem elastano, ok? Agora é só a gente cortar aqui rente o branco com o azul, acertando os 4 cantos. Esses triângulos aqui a gente não joga fora, que a gente aproveita para um outro trabalho, tá bom? Pronto, pessoal, o meu bloco está pronto, ele vai ficar desse jeito, ele fica medindo 50 por 50. E para a coxa nós temos que fazer 16 blocos, ok? E mais 2 para as fronhas, ou seja, um total de 18 blocos. Cada um mais lindo do que o outro, não é? Agora a gente já vai emendar aqui os blocos. Aqui eu só coloquei, pessoal, o da coxa. Agora eu vou fazer o das fronhas, tá bom? Para juntar os blocos, nós vamos precisar aqui de faixas de 15 centímetros de largura. Isso, pessoal, eu coloquei de 15 porque eu vou fazer a coxa de 2,70 por 2,70. Quem quiser ela menor, diminui a largura da faixa, tá bom? Agora nós vamos emendar aqui de 4 blocos, 4 por 4. É só a gente ir juntando aqui a faixa e juntar os blocos. Lembrando que quem quiser uma colcha menor, diminui a largura desse bloco aqui de 15 centímetros. Pessoal, ela vai ficar desse jeito aqui. Nós temos que fazer mais 4, igual a esse aqui, né? E agora, depois a gente já vai colocar aqui as faixas na lateral. Ó, para colocar a faixa na lateral é exatamente a mesma faixa. A gente coloca ela aqui e passa uma costura. Essa é a primeira faixa, nós temos que colocar duas. Uma no canto e a outra no outro. Desse jeito aqui, ó. Vai ficar a primeira. Pessoal, agora eu já vou forrar a minha coxa. Eu não vou filmar, mas vou deixar aqui o link da coxa que eu forrei exatamente igual, tá? Eu vou forrar por faixas, mas é só entrar aqui no link que vocês vão ver.
E pessoal, chegamos ao fim aí de mais um trabalho e esse é o resultado da coxa de hoje. Vejam só que linda, que maravilha que ficou essa coxa, gente. Muito bonita mesmo. Acho que a dona Vânia vai gostar bastante, né? Olha aqui o acabamento, eu fiz igual o acabamento dos tapetes, né? Fiz aqui esse viés. Pessoal, ela ficou medindo 2,70 por 2,70, porque a cama dela é Super King, né? Teria que ser uma colcha maior. E vejam só que linda que fica. Fica muito bonita. Dá trabalho? Dá muito trabalho, gasta muito material, mas isso vale super a pena quando a gente vê um resultado desse, né? Quando a gente vê um cobre-leito desse maravilhoso na cama da gente. Olha ela agora com as fronhas, né? Tanto que ficou bonito também. Ficou muito legal. Conjunto completo, né, pessoal? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a dona Vânia goste bastante do resultado, né? Olha, e ela tá arrastando no chão porque essa cama é Queen e a dela é Super King. Eu já vou mostrar pra vocês a parte de trás do forro também. E essa é a parte do forro, pessoal. Eu gosto bastante de forrar as coxas assim. Nessa parte aqui, ó. Fica tudo certinho, ó. Porque é tudo costurado, né? Dá pra fazer colorido também. Esse tecido do forro é tricoline. Pessoal, quero pedir aí então a ajuda de todos, que deixem aí nos comentários, comenta bastante o que vocês acharam dessa coxa, tá bom? Compartilha ela aí com todo mundo para me ajudar, tá? Deixa aí muitos likes, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.